Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta, né? Agora no Edição ano 2026. 2026, com o nosso podcast, o Pode Mesclar. É um projeto que eu e Thaís a gente faz com muito carinho. A maioria das coisas, né, que a gente tem que fazer hoje em dia, não só por amor, mas por necessidade. Mas esse aqui é um projeto que a gente faz questão de continuar, porque aqui a gente aprende muito, a gente está de frente com grandes convidados que talvez, né, se não tivesse esse momento, a gente não teria a oportunidade de se encontrar e bater esse papo, né? Porque hoje em dia, paternidade, maternidade, não dá mais nem pra barzinho pra conversar, né, Thaís? Verdade. Então, esse é o nosso barzinho. Esse é o nosso barzinho, né? Um barzinho de conhecimento muito bom, por sinal. Então, hoje a gente tá aqui, né, no nosso primeiro episódio de 2026, com convidados ilustres que também já vamos soltar as novidades desse ano, né, Thaisa? Qual é aí a primeira delas? Grande parceiro, na verdade já era parceiro Já ano era, passado, né? No IMAX. Para você que foi no IMAX, você com certeza viu a DBVIX lá com a gente. A empresa... Viu e sentiu o sabor da DBVIX, Exato, né? aquela empresa que levou um barril de chopp para você todo degustar. mundo feliz. Pois é, então hoje temos aqui a Bruna e o Eduardo da DBVIX. Obrigada por terem aceito o convite. A gente que agradece, né? Um convite bastante especial aí pra gente. Fico imensamente grata de estar aqui hoje. Gosto demais de vocês, da metodologia, de tudo. Acho que é muito importante pra gente estar aqui hoje. Somos gratos, a Bruna já iniciou bem a nossa gratidão por esse convite. Acompanhamos sim o trabalho do Instituto e queremos sim poder contribuir sempre com o desenvolvimento, principalmente desse setor da saúde que cresce, né, todos os anos. Tamo junto. E esse é o primeiro episódio de 2026. E o assunto é isso, como as grandes empresas, como a DBVIX, né, pensam, né, contratam e crescem no mercado da área da saúde. Então, quem tem interesse em entrar em uma grande empresa, saber quais são os melhores caminhos, né, Thaís, a percorrer para conseguir estar como a Bruna e o Eduardo numa grande empresa da área da saúde, ou, né, em grandes empresas de uma forma geral, os dois vão estar aqui compartilhando tudo que eles vivenciam e os caminhos aí para a pessoa que quer crescer nessa área. Vou pegar uma colinha aqui para o pessoal conhecer um pouquinho eles. Bruna Salles é biomédica, empresária e diretora técnica da DBVIX, especialista em gestão de processos e liderança. Hoje ela atua diretamente na gestão da empresa, desenvolvendo processos e pessoas, além de ser responsável técnica da empresa. Precisa dar um aumento para ela, hein, Eduardo? É muita função. Ela tem uma página bem legal no Instagram, né? Mas ela vai falar. Vou falar. E o Eduardo, ele é o fundador da DBVIX, empresário, né, empreendedor, idealizador do Congresso VETS, que nós tivemos no ano passado, e referência no mercado de diagnóstico. Atua na estruturação e expansão da empresa, levando soluções diagnósticas e tecnológicas para o setor. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Vamos iniciar aí o nosso bate-papo, que tem muitos insights aí para você que quer alcançar uma vaga. Então, assim, já a primeira pergunta logo de cara, né? Pegar uma colinha aqui. Se vocês estivessem hoje sentados numa cadeira, né, de um estudante ou um recém-formado na área da saúde, o que vocês fariam diferente ou de diferente para conseguir a vaga de emprego? Que eu sei que vocês passam por isso diariamente. Então, qual é o que vocês fariam logo de cara? Então, vou começar. Eu acho que o primeiro ponto de todos é a questão da proatividade, né? Chega a ser clichê a gente falar isso, mas hoje o que faz você um bom profissional é o quanto você se dedica, né, no que você está disposto a cumprir ali. Ou seja, se você é uma pessoa que está ali com vontade de aprender, que hoje é a principal característica, né, além da proatividade, você consegue ir galgando, né, seu espaço, seu lugar. Então, numa entrevista de emprego, você chegaria ali com vontade de aprender, com vontade de fazer as coisas acontecerem. E isso é um diferencial muito grande para a gente. A gente tem isso no nosso DNA, digamos assim. Então, quando a pessoa chega lá cheia de energia, de vontade, de querer fazer as coisas acontecerem, pra gente é um diferencial muito grande. E hoje eu sinto muita falta disso nas pessoas que chegam. As pessoas chegam e falam bem assim, é trabalho de quê? Aí a gente vai e fala, não sei, tô de boa. Pode ser, muito... Às vezes eu sinto muita falta da personalidade da pessoa ali naquele momento e que faz com que não seja decisivo na hora da gente escolher quem que entra e quem que sai, né? Então, assim, a gente fica muito... Um pouquinho de ambição também, Exatamente. Né? Curiosidade. A ambição está nos nossos valores, né, da empresa. Quando a gente fala de ambição, é até engraçado que a gente sempre entra nesse debate que existe uma diferença entre ambição e ganância, né? E as pessoas olham a ambição como se fosse uma ganância, mas não é o caso. A gente
pensa em ambição como aquela vontade de crescer, de fazer acontecer e de conseguir sempre se superar, né? Como pessoa, pessoalmente e profissionalmente também. E para você, Eduardo, o que você faria? Se fosse um candidato ali à beira de uma contratação, qual o seu diferencial? Eu acho que... Eu acho não, na realidade, como disse a Bruna, né? A questão do clichê. Essa questão da proatividade, ela tá muito inserida no nosso DNA. Porque o projeto da DBVIX, ela foi construído, né, nesse solo. No solo de proatividade, de buscar, de se colocar como diferente, de se colocar mostrando o nosso valor, né? Se mostrar como um parceiro. Então isso tem que é uma espécie de identidade que a gente busca passar isso para quem trabalha junto conosco, né? Não é só uma pessoa que está ali para, vou colocar entre aspas, porque o processo ele é muito importante dentro de uma empresa, mas não apenas para seguir processos, mas para se fazer o diferente. Sim. Além de seguir o processo, que é o como fala, é o beabá que tem que ser entregue, ele tem que se destacar. Ele tem que mostrar o valor não para a empresa, mas para si mesmo. Isso é uma fala que a gente sempre fala, gente. A nossa empresa, nós viemos, né, do chão de fábrica, sabemos como é que é trabalhar de CLT, de PJ, né, trabalhar para as pessoas, mas em todo momento da nossa vida nós entendemos que nós temos que entregar o melhor. Eu tive um chefe que ele falava assim: Eduardo, combinado é o combinado. E eu demorei muito tempo para entender, né, essa simples frase, combinado é o combinado. Que é o seguinte, combinado não sai caro, né? E se você se disponibilizou a estar em um lugar para entregar e você apertou a mão de alguém, entregue, né? Entregue. E além de entregar aquilo ali que você se propôs, entregue para si também. Aproveite a oportunidade de crescimento pessoal. Sim. Né, a gente também trabalha muito isso dentro da empresa, a liberdade da pessoa ela se autopromover, né, se eu tô lá no comercial, por que não vou na assessoria científica para aprender com nossos assessores? Se eu tô na assessoria, por que eu não vou no estoque para entender um pouco mais sobre meus produtos? Entendeu? Se eu tô no comercial interno, por que eu não saio com o meu comercial externo para conhecer um pouco a realidade dos meus clientes? Mas daí, a gente fala que parte um pouco da vontade da pessoa, porque ela foi contratada, né? Por exemplo, comercial interno, foi contratado para ser internamente. Lógico que a empresa vai entender a evolução da pessoa e no tempo, né, adequado vai promover ela ou deixar ela ali, né? Mas a pessoa, ela tem essa liberdade de falar assim, cara, eu quero conhecer fulano de tal, eu atendo ele aqui todo dia, quero conhecer. Eu quero conhecer outra pessoa, etc e tal. Então é um pouco disso, né? A proatividade, ela passa por essa liberdade de crescimento. E a gente hoje vê, assim, aquele boom que o pessoal chama de coaches, né? De ensinar. Mas olha só, aqui ninguém é coach, aqui todo mundo vivenciou na prática, vivencia, né? Não tem ninguém aqui com o certificado de coach, mas a gente insiste em falar isso, igual vocês dois falaram, porque ainda são as maiores pedras no caminho de quem tenta uma vaga e não consegue. E a gente fica cansado de ver uma pessoa que você fala, essa tem super potencial. A gente estava falando aqui nos bastidores, né? Recentemente, eles precisaram de uma contratação lá na empresa deles, eles recorreram a gente para ajudá-los, até porque a gente tem uma empresa que auxilia na capacitação das pessoas e, infelizmente, né, as pessoas não conseguiram aproveitar essa oportunidade. Mais uma vez, então, ou seja, você que está assistindo aí, está tendo a oportunidade de ouvir das nossas bocas aí, que as oportunidades estão aí, mas está faltando um detalhe que vocês não estão conseguindo, né? Ou quem não conseguiu enxergar ainda vai ficar para trás nesse mercado que está competitivo, né? Isso aí. E então, pensando nessas vagas que ainda estão em aberto, acredito eu, ou em outras vagas que surgirão, o que vocês considerariam, assim, que são 3 características cruciais que um candidato tem que ter para poder alcançar essas vagas aí, seja na DBVIX ou em outras empresas na área da saúde? 3 características-chave. Olha, como a gente já falou, a ambição para mim é muito importante, proatividade. Chega a ser repetitivo a gente falar dessa forma, porque é algo que é tão básico, mas as pessoas ainda não conseguem entender. A gente sente muito essa demonização da classe empreendedora, né? Aí a gente se depara com muitas falas no meio do caminho de que quando a gente fala assim, tem que vestir a camisa da empresa, as pessoas, nossa, não vai me explorar, vai fazer isso, vai fazer aquilo.
Só que a gente entende hoje o quê? Que é muito fácil você se diferenciar no mercado dos demais. Tem muita gente ruim hoje trabalhando e tem muita gente boa que não sabe do potencial que tem. Então, se você está num trabalho que não é legal, que você está querendo trocar, que você não está sendo bem pago e você não trabalha bem, você não está trabalhando bem para você mesmo. Você está deixando de adquirir as qualidades que você vai ter em qualquer um outro emprego quando você tiver um emprego bom. Então, eu prezo muito por ambição e proatividade. Eu acho que eu não teria um terceiro para falar. Mas eu gosto, eu gosto de uma pessoa que tem energia também. A gente lá na empresa, a gente é muito energético. A gente chega pra lá cima, né? Bora. Tem que ser, tem que ser. Todo dia ruim, mas tem que deixar o dia do lado, né? Tem hora que o pessoal chega lá, não todos, mas alguns em específico, chegam lá com energia mais assim pra falar, ei, que isso, que energia é essa? E a gente também, às vezes, tem que ficar recarregando. Tem dia que tá com a energia baixa, faz o quê? Vou demorar um pouquinho pra chegar aí, ou então vou tentar recuperar, vou treinar, vou fazer isso. Então a gente também se mune sempre, né, desses apetrechos aí pra conseguir estar com a energia lá em cima. Mas acredito eu que ambição, proatividade e energia são bem importantes pra mim. E engraçado que algumas das vagas, né, que a gente até auxiliou na divulgação, a Bruna falou assim, olha, a gente nem precisa de experiência, não. Que às vezes é um fator que muita gente considera como limitante, né? Não vou mandar porque eu não tenho experiência nessa função. A gente já chegou ao ponto de pensar assim, não precisa que você tenha experiência, eu vou moldar você da forma como eu preciso aqui na minha empresa, vou te treinar, mas eu preciso que você tenha essas competências aí, né? Que a Bruna disse. Tá difícil, né, Eduardo? Né, a gente teve um episódio, a gente contratou uma pessoa crua, só que era uma pessoa que tinha uma vontade, uma curiosidade, né, que a gente falou assim, não, esse é o perfil que a gente quer. Esse vai vingar. Esse vai vingar. Você entendeu? E aí a pessoa simplesmente abraçou a oportunidade e era chato, perguntava tudo, toda hora, ligava para os nossos fornecedores, para os assessores científicos dos nossos fornecedores o tempo inteiro. Mas chamava atenção por quê? Porque ele entendeu que a gente não estava buscando alguém qualificado. Não, deixa eu mudar minha palavra. A gente buscava alguém sim qualificado para aliviar a nossa barra e agilizar nossos processos. Mas não era a única... não era a única opção, porque o mercado ele não tá, né, com essa oferta disponível toda hora. Então, a gente precisava de alguma alternativa. E o nosso ponto de partida era assim, a vontade de crescer, de aprender, né? Quando o Bruno falou da questão dos três pilares, eu falo que eu acrescentaria mais um, que é o ser curioso e a vontade de estudar. Porque eu acho que, né, os profissionais, principalmente que são graduados, né, não importa a área, se é biomedicina, se é administração, seja ela qual for, tem que ter essa necessidade da busca do conhecimento incessantemente. Eu sou professor de geografia de formação, e a curiosidade, ela sempre caminhou comigo. Eu falo que a curiosidade, ela foi sempre meu instrumento de crescimento, né? Pentelhando aqui, pentelhando ali, buscando aqui. Eu aprendi a vender assim, eu entrei no ramo da saúde desta maneira, que minha primeira experiência foi como motorista em uma empresa da área da saúde. Mas toda vez que eu chegava no laboratório, para que serve isso? Para que serve aquilo? O que faz isso? O que faz aquilo? Aí sentava ali na bancada com o técnico, conversava e aprendia coisas e coisas e coisas. E, tipo assim, e trouxe isso para minha vida. Né? Hoje, todo o conhecimento que eu tenho, embora algumas pessoas falem, você é farmacêutico, você é biomédico, eu falo, não, eu sou geógrafo. Oxe, parece até que eu tô conversando com um profissional formado. Mas encontrou a Bruna, casamento perfeito, né? Duplas e duplas. A gente tá aqui, ó, viu? Então, se complementa. Olhando aqui, ó, você tem cara de professor de geografia mesmo, viu? Eu também acho. Eu tive um professor de geografia parecido com ele. Ele dá aula até hoje lá na empresa, tá? Tô imaginando você falando planície, planalto. Depressões. Mas, cara... Ele fala assim, eu vou lá pro noroeste. Você fala, o que é noroeste, cara? Pra onde é que você vai? Mas como é interessante, e por isso que eu falo que é prazeroso estar aqui de frente para os convidados, porque a gente pega que não é da boca para fora. Duvido que a Bruna só trabalhou na área que ela tá, ou só trabalhou na biomedicina. Não, gente, a Thaisa tem certeza que também não, eu também não, né, o Eduardo. Então, assim, são experiências, professor de geografia, hoje tá à frente de uma grande empresa na área da saúde. Para quem tá assistindo a gente, é importante ver que você não vai escolher sempre o que você quer fazer, ficar esperando o momento perfeito, né? Você precisa aceitar as oportunidades, como o Eduardo muito bem falou,
e ir aprendendo em cada oportunidade que você tem e fazendo a sua formação mais completa tudo possível. Tudo é experiência e em todas essas oportunidades você conhece pessoas, né? É isso aí. Que vão te levar a locais diferentes, né? Só que essa galera tem pressa. Eles têm pressa de já chegar lá. Igual a gente estava, né, conversando com o Caio, né, também, que é nosso amigo, perito criminal, ele falando o que a pessoa tem que fazer para ser um perito criminal, mas você não vai chegar lá amanhã. Né? Então, assim, essa ansiedade, essa pressa que não corresponde com a realidade, né? Já dizia Tony Garrido, você não sabe o quanto eu caminhei. É isso. Verdade. E só pegando um pouco o gancho, né, com essa questão do imediatismo, né? Eu venho, né, as minhas origens, ela é como é que fala? O cenário de onde eu venho, ele nunca foi propício por o empreender. Bruna falou uma coisa da demonização. A demonização do empreendedor, do chefe, do patrão, no cenário das minhas origens, ela sempre foi muito frequente, muito ali presente, né? Que meus pais operários, meu pai operário, minha mãe doméstica, né? Eu fiz ciências sociais, ciências humanas e sociais. Então, ou seja, eu tenho todo uma bagagem de conhecimentos que convergem para esse estereótipo, essa demonização de que tudo é mais difícil pro preto, tudo é mais difícil para a pessoa que vem da periferia, tudo é mais difícil. É mais difícil. É uma realidade. Mas acontece que quando a gente se apega a essas questões, a gente não consegue enxergar as oportunidades. E as oportunidades, embora sejam muito mais difíceis para pessoas, né, da minha origem, etc e tal, elas estão presentes. E a receita é sempre a mesma. Você tem que ter vontade, proatividade, tem que estar disposto, sim, porque os desafios vão ser muito maiores, né, as barreiras serão muito maiores, mas você tem que estar disposto para enfrentar elas, enfrentar com o peito aberto e conquistá-las. Se vitimizar não pode ser uma opção para quem quer crescer. Se vitimizar não pode ser uma opção para quem quer crescer. E esse discurso também é demonizado, né, da vitimização, mas assim, falo de um lugar que eu sempre vim de um lar muito estável, de pessoas estáveis, né, sempre tive tudo assim para conseguir crescer. Meus pais me forneceram muito para eu conseguir chegar onde eu cheguei. Só que chegou um determinado momento da minha vida, eu acabei de fazer a faculdade, eu decidi sair da minha cidade, eu vim lá de Teixeira de Freitas, da Bahia. E aí eu falei assim, cara, eu acho que eu vou tentar a vida em outro lugar, vou tentar ser biomédica em outro lugar. Eu trabalhava lá em Teixeira numa agência de marketing e fotografia. E ganhava muito mal e trabalhava pra caramba, mas todo o trabalho lá, pra mim, foi um diferencial aqui. Quando a gente conversou, né, foi até isso. E eu entrei na DBVIX com um salário bem baixinho, sendo responsável técnica. A empresa tinha o quê? Uns 6 meses de vida só, eu acho. Por aí. Por aí, né? 6, 7 meses. Eu entrei como funcionária. Aí passou uns 2 anos de muita dedicação, esforço. Era só nós três, né? Era eu, você e o irmão do Eduardo, que também na época trabalhava lá. Hoje já são quantos colaboradores? 10, isso. É porque hoje também a gente trabalha de uma forma mais reduzida. É uma estratégia também. Mas aí, quando eu entrei na DBVIX, eu era funcionária. Deu um tempo, eu virei sócia. E aí, a gente foi crescendo lá dentro, foi crescendo. Aí, na época da Covid, né? A gente também teve um crescimento, assim, exagerado, digamos assim. Foi uma coisa absurda. Para não falar outros termos, foi uma coisa absurda. A gente cresceu muito e era só a gente ali. Aí, a gente começou a chamar mais gente, recrutar gente, aí a empresa foi enchendo de gente, e aí a gente foi, meu Deus, o que tá acontecendo, né? Mas sempre existiu no DNA da gente a força de vontade de fazer as coisas acontecerem, da gente olhar pra frente e falar assim, não, vai dar certo. E se a gente sentar aqui pra contar pra vocês o tanto de desafio que a gente já passou, não só como funcionário, mas como empreendedor, nossa, é absurdo. Então as pessoas olham hoje pro empreendedor e falam assim, nossa, olha lá, ó, tá rico, Quem dera. tá com empresa top, tá isso, estabilizado, tá aquilo, com a vida tá estável. feita. E não é Estabilidade não existe pra gente, não né? Não existe, é ilusório. Então, assim, a gente tem muito orgulho da empresa hoje, e como a gente tem bastante orgulho, a gente quer gente que esteja orgulhosa também. A gente quer atrair isso. Ou seja, eu não posso ter comigo uma pessoa que não quer trabalhar lá dentro. Se a gente, é um desrespeito com a história da gente, com a história de quem quer crescer lá dentro. Certeza. Então, tem que estar alinhado. Se não estiver alinhado, não dá certo. Esse recorte da pandemia foi até
engraçado na nossa história, porque eu peguei Covid 8 vezes. Você foi recordista. Foi. Você pegou pra usar os kits que você vendia, Acho que né? você era praticamente, né, Chegou a hora que vírus ambulante. Todo aí mês já. tinha que abrir uma caixa de Chegou uma Covid. hora que eu não testava mais. Começou a vacinar, vacinei, aí eu falei, vou testar mais não. Se eu sobreviver, já tô autoimune com os próprios anticorpos produzidos pelo corpo. Mas foi um cenário de guerra que eu falo assim, quem trabalha na área da saúde, quem sobreviveu, cresceu. Porque realmente, naquele período ali de março até julho de 2020, né, quando foi anunciado, né, o blackout total, as empresas, se você pegar for lá, olhar lá no IBGE ou nesses institutos que fazem pesquisa sobre abertura e fechamento de empresa, foi o período que mais fechou empresa no Brasil. Tipo assim, e foi um período nebuloso que a gente só conseguiu, isso é uma realidade. Empresa de diagnóstico só sobreviveu por causa dos kits de Covid. Ninguém vendeu mais nada, ninguém falava em coleta de sangue, ninguém falava em bioquímica, hematologia, era só Covid. Vocês surgiram enquanto empresa que ano? Em 2017. 17. Isso aí a gente... É engraçado também que quem não vendeu o teste de Covid, quem não se arriscou, né, na época, ficou pra trás. Fechou. Risco, olha o risco Fechou. aí. Tem que se arriscar. Você ficava naquela dualidade, né? E aí, eu vou investir, não vou? É isso aí. Aí é um pouco da loucura, né? Porque eu falo assim, cara, pra se vender kit naquela época, você tinha que colocar a cara na rua. Uhum. E tipo assim, por isso que eu peguei 8 vezes, né? Isso sem contar as outras que eu não fiz teste. Realmente, a gente tinha que comprar kit, entrava e entregava, aí ia pra Colatina, São Mateus, Cachoeiro, Bahia, botava no carro e pé na estrada, vambora. Ia bom, voltava infectado. Você que estava dissipando aí, ó. Tipo o isso. maior estado. Tipo assim, foi uma luta. E hoje eu agradeço a Deus demais, porque eu vi, infelizmente, né, a gente viu muitas pessoas morrerem, pessoas vizinhas, assim, se passava no dia, via a pessoa saindo com você, no outro dia você não via mais a pessoa. Então vivenciei isso lá na minha rua. E tipo assim, hoje eu agradeço a Deus porque eu consegui atravessar por esse período de guerra. Né, onde muitos não conseguiram passar. E como a Bruna bem disse, teve pessoas que realmente optaram em não arriscar. Então, essas pessoas hoje, se elas ainda têm negócio, elas ainda estão engateando novamente, reestruturando, se reestruturando. Toda empresa tem esse momento do vamos arriscar. É aqui, né? Sim. Eu e Thaís, a gente vivencia isso também, ano a ano. Arrisca quando a gente muda de sede, a gente arrisca quando a gente desenvolve um projeto como esse podcast, a gente arrisca quando a gente faz um congresso para 500 pessoas, mas é aquilo, a vida é feita de risco, né? Então a galera que quiser também um emprego tem que se arriscar. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. A gente falou de competências, né, que as pessoas precisam para poder alcançar uma vaga. E os erros? Quais são os erros, assim, comuns e fatais que um candidato pode cometer quando chega lá na entrevista, que você fala assim, não, isso aí não vai dar certo. Não dá pra aceitar. Existe um clássico. Vai lá, fala aí. Essa risada aí, galera que tá vendo. Cara, você que tá vendo esse podcast, tá tendo uma aula do que você não deve fazer e o que você deve fazer. Então, você vai pra uma entrevista, né? Existe um clássico. Porque, o que acontece? Existem aquelas perguntinhas que a gente fala que são perguntinhas clichê. Nós estamos utilizando esse termo, vamos continuar com ele. Que se desenvolve lá, o currículo, ele é a base de tudo. Você conhecer o seu candidato. E aí, quando você vai pra conversa, tem aquelas perguntinhas assim, onde você se vê daqui a 3 anos? Tipo assim, não que nós esperamos que a pessoa fale, não, eu quero estar aqui como gerente, como diretor-geral, etc e tal. Mas o mínimo que a gente quer ouvir é algo que traga ele pra dentro da nossa realidade. E a gente já ouviu cada situação. Já ouvi, eu quero estar em São Paulo fazendo curso de acupuntura. Quero estar em São Paulo fazendo isso. Pelo menos tá querendo estudar, né? Esse aí vai ficar aqui no stand-by. Tem a galera que fala, não sei. Não sei. Tem a galera que fala, não sei, eu quero... E tipo assim, a gente olha assim, poxa,
ele tá vindo aqui só pra fazer uma temporada, né? Ele não tá vindo aqui pra trabalhar. Então isso mostra um pouco pra nós, pelo menos é a nossa realidade, o descompromisso. É que realmente eu quero passar na sua empresa porque eu quero outra coisa na minha vida. Então isso foge um pouco aquilo que nós estamos buscando o tempo inteiro. A gente quer que você chegue aqui, né, utilizando aquele termo, né, clichê de veste a camisa, mas que você entregue o seu melhor. Entregue o seu melhor. E cresça, porque a gente quer te pagar mais, quer ver você crescer. Temos pessoas aqui dentro da empresa, né, que... Né, Bruna é o meu exemplo clássico, né, que eu falo que eu precisava da Bruna para legitimar o meu discurso. Né, eu precisava de um profissional técnico para legitimar o meu discurso, né, enquanto geógrafo falando de saúde. Então, a Bruna, ela entra, né, como funcionária numa conversa de padaria. Né, e ela aceita o desafio, ela sente as mazelas do início do projeto e nada mais do que recompensar. Não é recompensar não, porque ela buscou isso, ela acreditou no projeto. Então não é uma recompensa, é uma conquista. O engraçado é que hoje, quem não conhece vocês ou não ouve essa história, acho que vocês dois já são, os dois são os sócios, não sabe que a Bruna começou, né, como uma funcionária. Eduardo lutou mais um pouquinho. A Bruna é o maior case de sucesso da DBVix. Ela conquistou. Então, por que não manter essa pegada de conquista? Cara, tá vendo aqui? Ela acreditou no projeto. É importante. Ela acreditou no projeto. Então, se eu pegar e te tratar de maneira diferente, eu vou estar desrespeitando ao que ela entregou para esse projeto. Que simplesmente ela chegou aqui e falou, não, eu acredito, vai dar certo. E não adianta nada, né, Eduardo, ouvir essas dicas que a gente tá falando de como se deve se portar, ou quais erros você não deve cometer, mas na entrevista a gente sente o que é real no candidato. Não adianta nada você decorar o que você vai falar, o que você vai... Agora, sabendo que é isso, quando eu for pra uma entrevista na DBVix, eu vou fazer isso. Eles sentem. E se você não cumprir, não manter, né, como a Bruna manteve o que ela, lá no início, você... né, percebeu nela, você vai ser desligado. Então você só vai, né, fazer ali uma passagem na empresa. É importante também a gente abrir um parênteses. É essa a realidade da DBVix. Acho que cada empresa ela tem o seu processo, ela tem a sua filosofia. Tem empresas que trabalham com a rotatividade de maneira natural. Não tem essa questão que a gente tem, né, de querer que a pessoa cresça junto conosco. Então nós temos outras pessoas que cresceram junto conosco, que estão conosco até hoje. Né? Então essa é a nossa filosofia, porque a gente preza, tipo assim, a nossa ideia é de ter uma empresa enxuta, poucas pessoas trabalhando, entregando o seu máximo, igual eu e a Bruna entregamos o nosso máximo e sendo remunerado à altura. Essa é a nossa filosofia, que se vamos crescer muito, queremos crescer muito, como toda empresa almeja, né? Mas queremos crescer de maneira orgânica, valorizando cada pessoa que esteja com a gente. A gente passou por um processo também para chamar o pessoal para trabalhar com a gente no congresso. E aí, só porque ainda tá nesse assunto, mas a gente fez algumas entrevistas, né, com eles, e a dificuldade que a pessoa tem de elaborar uma resposta concisa era só assim, você, primeiro, né, para quem tá aqui já aproveitando, você tem que estudar a empresa que você vai trabalhar, o mínimo, é o mínimo, conhecer o que é a DBVix, conhecer qualquer outra empresa que for trabalhar, saber o que eles fazem, né, a gente perguntava a pessoa na entrevista, ela falava, sim, não sei. Isso acho que é muito geracional, né? Então assim, é o que eu tô te falando, o básico do básico é você estudar a empresa e você realmente mostrar o que você é, assim como a gente teve o contrário, pessoas que foram super bem e que depois não ajudaram em nada na elaboração do congresso e a gente desligou, né, no meio do caminho porque não era aquilo que falava na entrevista. Então... Exato. Quando você toca nesse ponto de conhecer a empresa, esse é um erro para mim muito grave, são as pessoas que chegam lá sem saber do que a empresa se trata. Quando a pessoa chega, um dia, vou dar um exemplo, um dia a gente foi fazer uma entrevista com uma moça, ela virou e falou bem assim, você que é a Bruna, né? Eu falei, sou. Aí ela falou assim, eu vi seu Instagram no Instagram da empresa, que vocês têm um programa de saúde, que a gente tinha feito um desafio lá para melhorar a atividade física do pessoal. Muito legal. Né? Vocês têm esse programa de saúde e tal. Aí eu olhei e falei assim, nossa, e é muito difícil você ver. Eu falei, você viu? Ela falou, eu vi. Aí, mas ela foi tão esperta que ela falou assim, eu vi até foto do seu cachorro. Aí eu já fiquei, estava stalkeando. Mas ela foi estudar, isso me deixou assim, ela ficou até a vaga ficou entre ela e outra pessoa,
mas a outra pessoa tinha mais perfil, né? Mas eu fiquei muito, assim, empolgada quando eu vi que ela tinha estudado sobre a empresa, chegou lá sabendo tudo que a empresa fazia, tudo que a gente queria ali como base, né? Então é muito importante isso. Eu tô rindo por dentro, tem hora que a gente nem como segurar, porque você não pode ser o candidato Tiririca. Exato. Lembra quando o Tiririca entrou pra deputado? Que ele falou assim, perguntaram, Tiririca, o que um deputado faz? Ele não sei o que faz, mas eu tô lá pra aprender o que ele faz. Mas, pô, gente, né, não dá pra ser o candidato Tiririca, você tem que estudar o mínimo pra... E tem também um outro fator que eu acho que a gente não chegou a falar aqui, que é a questão da postura, né? Uhum. Nós também já nos deparamos muito com pessoas sem postura. Quando eu falo sem postura, não é nem a postura física, tá? Mas, por exemplo, teve uma entrevista que a gente foi fazer que o cara chegou lá de bermuda e de chinelo. Uhum. E assim, nada contra, a gente é muito liberal com tudo, mas assim, o seu primeiro impacto é o que fica, né? É a primeira impressão. Então, assim, se você vai lá, você precisa se vender. Você tá querendo uma vaga, eu tô querendo contratar, você precisa se vender. Não tem como. E aí, teve uma outra moça também que chegou lá com a calça toda rasgada, de cropped. E assim, chega a ser engraçado, porque na hora que eu olhei, eu falei, ela vem pra entrevista. Eu falei, não, vamos entrevistar, não tem problema nenhum em não entrevistar. Só que esse primeiro impacto, ele conta demais na hora da escolha, né? Então, se você se porta de uma forma que você é uma pessoa séria, você é uma pessoa compromissada, a chance de você ser contratada é muito maior. Não tem como levar como a exceção como regra, né? É porque eu falo que aconteceu comigo até hoje. Eu lembro que, não sei se eu já comentei isso em algum podcast, mas eu falo às vezes com os meus alunos de sala de aula, que quando eu fui contratado pela antiga empresa que eu trabalhei, a gestora tava no escritório dela, eu tava vindo de uma caminhada, de uma corrida, então eu tava de bermuda, tênis e com um pendrive no bolso, usava o pendrive e meu currículo, eu não tinha impresso meu currículo no dia. Tava tão desesperado pra arrumar emprego que ele corria com o pendrive. Eu tava com ele com o pendrive, eu falei assim, na verdade eu nem lembro se tava no bolso ou no carro, mas enfim, tava ali comigo, eu deixava justamente pra uma oportunidade aparecer, olha só, né? Eu tô aqui com pelo menos o mínimo pra poder imprimir meu currículo. Só que quando eu subi pra fazer a entrevista, a secretária falou, a gestora tá ali, aí eu perguntei, mas ela volta mais tarde? Não sei que horas ela vai embora, eu posso perguntar se você quiser, fui lá fazer a entrevista com ela. Aí eu falei, não, eu vou mudar de... Não, deixa eu ver lá com ela, se ela falar que pode. Eu tava de bermuda, camiseta e tal, aí ela falou, não, ela falou que você pode entrar, que ela tá precisando mesmo entrevistar. Não sei se é desespero meu ou dela também pra contratar. Geralmente. Mas eu fui a exceção, né? Porque eu falei assim, geralmente eu visto, né, corretamente, no sentido de mostrar o que eu sou, a seriedade do trabalho. Mas ali, aí como eu fui a exceção, ela pegou o que eu era na minha essência, no meu currículo, na minha forma de falar. Então é isso. E exatamente por isso que a gente fala, a gente sempre ouve. Sempre existe uma história, né, por trás da pessoa que chega ali, que não tá preparada, falando dessa forma. Mas a gente sempre ouve. E lá na empresa, a gente também tem muito essa premissa da oportunidade, né? A gente trabalha muito com oportunidade. Lá dentro, eu canso de falar, só não cresce quem não quer. É tanto que a gente fala, não precisa de experiência, chegar aqui a gente resolve, a gente te ensina, se você estiver disposto, vai dar certo, entendeu? Do mesmo jeito que a gente tem um case de sucesso, tá andando, 2 na verdade, mas tem um em especial que hoje ele é um vendedor exemplar lá dentro da empresa, ele já é supervisor, né? E ele chegou lá nessa premissa de vamos, e deu certo, tá aí, cresceu. E o engraçado é que ele veio de um setor totalmente aleatório. Descobre a habilidade, né? Soft skills. Totalmente aleatório, que não tinha nada a ver com o ramo da saúde, era do ramo da estética, não, era de... Não, era veterinário. Acessórios, né? Era acessórios de veterinário. E entrou na área da saúde, tipo assim, vestiu a carapuça de que eu vou aprender esse negócio, nem que seja na marra. E hoje ele sabe mais que eu, de área técnica, assim, sabe mais que ele tá ali no contato, né, do pessoal do comercial, então sabe bastante. E como que, então, assim, aproveitando, né, o gancho, como que vocês, enquanto gestores ali, avaliam o perfil da pessoa, se ela tem um perfil inclinado para liderança, para vendas, gestão, como é que vocês fazem esse filtro ali? Hoje, lá dentro da empresa, a nossa realidade é que tem perfil para todo mundo. A gente sempre pensa nessa premissa de que você começa aqui de um ponto, se a gente vê que você tem habilidade de liderança, você vai ser promovido. Eu tenho vários cases de pessoas que começaram lá na expedição. Expedição, hoje, é uma das vagas que a gente tem lá que é mais assim, não precisa de conhecimento, é só chegar lá e trabalhar. E eu tenho vários cases das pessoas que saíram da expedição para o comercial.
Então, assim, é um pulo muito grande de um para outro. A pessoa chega lá, não sabe nem o que é uma caixa de agulha, pra você ter noção. Mas sabe, lá você para, aprende, vai aprendendo. Depois começa a vir a curiosidade, né? Ah, isso aqui. Aí a gente vê que tem um perfil. Essa pessoa aqui, ela tá ali separando material, só que ela tá aqui no telefone o tempo inteiro no comercial. Bora, gente, vende, gente, vende. Então a gente já sabe que essa pessoa aqui, ela tem um perfil pra avançar aqui na parte comercial, né? Então a gente sempre trabalha muito com esse tato de perceber. Às vezes a gente também, como a gente tem uma troca muito aberta lá dentro com as pessoas, a gente também pergunta muito, tipo, e aí, você quer continuar aqui na expedição sempre? Você quer... O que você quer aqui dentro? Sim. Então a gente sempre tem essas trocas que fazem a gente, que indicam a gente, né, pra realocar as pessoas lá dentro. Então tem perfil pra tudo. Ano passado eu tive a oportunidade de convidar a Bruna para dar uma palestra sobre gestão, né, na instituição onde a gente trabalhava. E foi muito interessante, Bruna, o bate-papo, porque os alunos ali na faculdade, você tem contato zero com essa área. Sim. Então não é nem o rol de possibilidade para ele alcançar uma vaga. Então, às vezes, quando surge alguma coisa nessa pegada, ele nem pensa em se candidatar ou não acha que tem competência suficiente. Exato. Porque não sabe nem do que se trata. Então, eu acho que esse movimento de divulgar, né, mais assessoria científica ou vagas nessa área de gestão e liderança para profissionais de saúde, acho que é muito importante, porque vai ser muito difícil a gente conseguir suprir essas vagas, né, do mercado, a não ser que faça sempre esse movimento que você comentou, de puxar pessoas de dentro para subirem de acordo com o perfil, né? São 3 vagas, 3 competências que a gente sempre procura, que são mais difíceis, que é a área da gestão, né, os profissionais da saúde. Todo laboratório tem um gestor, todo hospital tem um gestor. Então, assim, é algo que não necessariamente você precisa ser da área da saúde, mas se você tá aqui Sim. em cima, entendeu? Gestão, assessoria científica e comercial. São 3 áreas extremamente promissoras hoje no mundo da biomedicina, principalmente, só que as pessoas não olham para elas. E lá na palestra, inclusive, quando a gente encerrou, foi eu e o David, quando a gente encerrou, existiram muitas perguntas sobre. Aí, inclusive, teve até uma moça que perguntou pra gente, falou que tinha técnica e tal no currículo, tinha um curso de técnica, se isso se enquadrava. E aí ela começou recentemente com a gente lá, estagiária. Então, assim, a gente abre a cabeça das pessoas em relação a isso, que o curso de gestão, às vezes, você vai ganhar muito mais do que se você trabalhar ali na bancada de um laboratório. É uma vaga em si, que é uma vaga muito valorizada. E você pode, se você sabe de gestão, você pode gerenciar ali o laboratório, você pode gerenciar uma Nike da vida, você pode gerenciar uma padaria. Então, assim, é um hall de possibilidades. E lá dentro da empresa de vocês, acredito que igual a gente tem essa política de investir em quem já está, né, em quem já está lá dentro. Então, a gente acabou de também investir em curso para as meninas que estão com a gente. Compramos um curso na área comercial, vendas, um curso que a gente gostou ali da pegada, e passamos para elas fazerem, né, nessa parte comercial para se desenvolver um pouco mais. E assim, é aquilo, né? Você tem que hoje ser um profissional multitarefas, né? Para você realmente conseguir, de alguma forma, se inserir em algum ramo depois específico. É aquilo, aceitar um pouco de tudo para depois escolher ou conseguir chegar no seu objetivo, né? Que é, mais uma vez, uma dificuldade que a gente tem na hora de contratar. A pessoa, eu quero trabalhar com isso. Calma, você tem que trabalhar com isso, mas você precisa desenvolver habilidades que você vai chegar lá por causa dessas habilidades. Não só, eu sou muito comunicativo. Beleza, sou muito comunicativo, mas não sei nenhuma técnica de venda, por exemplo. Eu não sei como vender um produto, eu não estudei o produto para vender. Então, esse passo a passo, esse crescimento gradual de habilidades, de acordo com o setor que você for pegando, eu acredito que é uma realidade em todas as empresas, né, Thaís? Sim. E hoje tudo é venda. Tudo é venda, não tem o que fazer. Você se vende o tempo inteiro. Exato. Aqui a gente tá batendo papo, mas eu quero o quê? Exato. Vender aqui a nossa empresa, que vocês estão fazendo uma empresa de qualidade, vocês na DBVIX estão, né, os produtos de vocês e E quanto mais você se capacita para as coisas, você tem chances de crescer. Por exemplo, eu e o Eduardo, nós somos complementares. Eu não sou muito do ramo de vendas, não, mas se tiver que vender, eu vou. Bora. Eu por exemplo, estou estudando agora gestão financeira. Não sei nada de financeiro, mas assim, tem que aprender, não tem jeito, né? E quando a gente fala de comercial, o Eduardo tem total propriedade, né? Ele é o nosso maior vendedor hoje, inclusive.
Então, assim, acho que ele consegue dar uma palhinha melhor de comercial do que eu, mas assim, a gente precisa sempre estar estudando e entendendo, e método, e não tem jeito, tem que estudar. Pode criar um curso, então, Eduardo. Ele já cimentou, já. Vamos botar nossos colaboradores para fazer curso aí também de vendas. A minha palhinha, na realidade, foi até uma conversa de bastidores, né? É um questionamento, né? Por que não se há uma iniciativa dentro, né, das graduações de biomedicina para promover assuntos comerciais com os estudantes da área de biomedicina? Por que né, fica muito focado ali a questão técnica? Sim. E existe uma gama enorme de oportunidades no setor comercial, mas não temos profissionais, né? Como eu sou testemunha, eu sou um geógrafo que sou vendedor na área da saúde, porque não tem profissionais formados na área da saúde com habilidade em vendas. E você falou uma questão também interessante. Às vezes a pessoa, eu sou comunicativa. Mas vendas, hoje eu falo que no cenário de competitividade que nós temos, ela passa para além da comunicação. Ela passa pelo perfil de autoconhecimento. Porque o vendedor hoje ele tem que lidar muito bem com as suas frustrações. Chá de cadeira, cliente que não atende, venda que não fecha. Objeções, são muitas. Exatamente. Nós somos a dupla de vendedores também, né, Thaís? Vamos, aos poucos aí temos outras colaboradoras, né, que estão nos auxiliando nisso aí, mas se for preciso, a gente tá lá. Na verdade, tem que botar as caras. Eu acho que esse hoje, para essa nova geração que está chegando, é o maior desafio. A gente já teve vendedor que quando saiu de dentro, foi atuar na rua, quero voltar para dentro. Uhum. Quero ficar tomando chá de cadeira, ficar cliente fazendo hora com a minha cara. Não é que o cliente está fazendo hora, porque realmente estamos todos dentro desse ciclo vicioso do trabalho, né? Por exemplo, donos de clínicas, laboratórios, né? Às vezes eles são mais que donos, eles são gestores, são o responsável técnico, são o financeiro, ou seja, é multitarefas. Então a gente tem que ter essa sensibilidade e entender que vai ter o nosso tempo, né? E muitos dos vendedores que hoje entram na área comercial, eles desistem exatamente por causa desse desafio, que é o de lidar com a frustração. Uhum. Isso é importante, porque tem alunos que conseguem oportunidade de estágio em áreas da biomedicina, por exemplo, estética. E aí algumas empresas aproveitam esses profissionais, esses alunos, para aprenderem tanto a técnica, mas para aprenderem também a vender os protocolos. Isso. Porque se não vender o protocolo, não tem como praticar a técnica, né? E isso é muito interessante, porque naquele momento o estagiário, primeiro, ele precisa pegar o que aparecer de oportunidade. Mas ali ele já começa a aprender que, beleza, eu vou me formar, eu quero abrir o meu negócio, eu vou ter que colocar cliente para dentro. E como que eu vou aprender a fazer isso? Então ele já ali, mesmo tendo que vender o protocolo, às vezes ele nem sabe do que se trata muito bem o protocolo, mas ele aprendeu a vender, aprendeu alguma técnica e está indo. Uhum. Então, essa essência, esse olhar, né, de que poxa, eu tô aqui num estágio, mas olha quanta coisa que eu tô aprendendo. Isso é muito importante. Eu acho que os estudantes atualmente, não todos, é claro, né? Mas eles não valorizam tanto essas oportunidades, porque, novamente, a questão da ansiedade. Já quer chegar lá e formar e já ter a sua empresa, ou já ser um profissional de sucesso. Né? E não é bem assim que acontece, né? Ganhando rios de dinheiro. Existe a possibilidade de você ganhar rios de dinheiro. Eu falo que a área comercial, ela é uma área que ela possibilita você ganhar muito dinheiro. Sim. Se você é um bom vendedor, eu falo que hoje, se eu ganhasse comissão... Você tava rico, né? Tava rico. Entendeu? Então, ou seja, mas eu não sou comissionado porque eu sou o dono da empresa, mas os vendedores são comissionados. Então, ou seja, tem um profissional hoje que tira 10, entendeu? 10 mil. Profissional que dobra o salário lá. Exatamente, profissional que dobra o salário. Então, ou seja, e profissionais que restartaram. Onde é que manda um currículo? A galera tá dando bobeira aí, ó, DPVix, entendeu? Ou seja, né, é um mercado enorme, cheio de possibilidades, que quando você faz uma carteira, você cria uma recorrência, você se estabiliza, você se reprograma, né, você vai se criando alternativas para você crescer a sua carteira de cliente, você vai criando alternativa para você potencializar os clientes. É uma política que a gente fala também. Eu não preciso ter 1 milhão de clientes. Se eu tiver 1 milhão de clientes que me dá R$1 milhão de faturamento, ele me dá um trabalho danado. Agora, se eu tiver 100 clientes que me dá esse mesmo 1 milhão, eu tenho um trabalho muito menor. E por que não potencializar esses 100 clientes, fazer com que ele me gere 2 milhões de faturamento? Então, nessa perspectiva de
entender o cenário e potencializar o cenário também. Então, às vezes, são esses feeling que o comercial, às vezes, não tem. Aí quer escalar, não. Meta tem que escalar número. O não número, necessariamente. Né? Exatamente, não está baseado na quantidade, mas sim na qualidade e no retorno que aqueles clientes trazem. Exatamente. Vamos caminhando, né, para reta final. Infelizmente, passa rápido. Passa rápido. Vamos deixar um conselho aí para a galera, estudante ou recém-formado, profissional, né, da área da saúde, que quer conseguir aí talvez a sua primeira oportunidade ou uma oportunidade melhor. O que precisa fazer aí para entrar na DBVIX ou numa empresa como a DBVIX hoje no mercado? Deixar um conselho. Eu vou ter que puxar a sardinha aqui, porque a empresa como a DBVIX é diferenciada, tá? Nós temos muitas diferenças no mercado. Falo isso porque eu estudo bastante gestão e vejo bastante também concorrência. Empresas, no geral, né? Converso muito com pessoas sobre isso. E hoje a gente tem um programa lá dentro muito diferenciado. Quando eu falo de programa, a gente trabalha e cuida muito das pessoas que estão lá dentro. A gente tem um programa de bem-estar, a gente tem psicólogo, a gente tem tudo que você pensar de aparato para o profissional se desenvolver, a gente tem lá dentro. E isso é uma premissa nossa como DBVIX. A gente já trabalhou em empresa que, não preciso nem comentar, acho que todo mundo já passou por um aí que marcou, né? Mas a gente tem uma premissa muito boa de desenvolver a pessoa que está lá dentro. Então, assim, quando a pessoa ela entra lá na DBVIX, a gente precisa exigir dela que ela corresponda a tudo que a gente entrega. Na grande maioria das vezes, a gente entrega muito mais, entendeu? Então, assim, Bruna, eu tenho uma missão pessoal de me preocupar, de cuidar, de trabalhar em cima das pessoas, de desenvolver as pessoas. O Eduardo também. Mas a gente luta muito para a empresa ser algo bom. A gente fica na torcida, Bruna, para essas pessoas conseguirem, né, cara? Sim, a gente... Pô, Glauber, eu fico ali... tem várias pessoas que eu quis desenvolver, mas às vezes as pessoas não querem. E esse é o grande X. Mas com quem quer, a gente tá ali, caminhando e tentando e fazendo... Porque a nossa premissa é essa. A gente quer um lugar legal, a gente quer que a empresa ela seja diferente das demais. A gente sabe como que o trabalho é hoje. Como que isso causa frustração nas pessoas, como que isso causa... às vezes não. Todos os dias a gente fica mais tempo no trabalho do que em casa. É uma frase que o Eduardo usa muito, inclusive. Então, lá tem que ser um lugar bom de se estar. E para desenvolver. Não tem como eu querer que a minha empresa se desenvolva se as pessoas que estão lá não se desenvolvem. Então, assim, eu tenho que contar com as pessoas que estão lá dentro. Então, eu preciso favorecer essas pessoas. É uma relação de duplicidade, né? Então, acaba que a empresa DBVIX é muito diferente do que a gente geralmente vê por aí. E a gente sempre dá essa oportunidade, mas tá difícil de achar gente pra trabalhar. Então, o primeiro conselho, eu acho que é querer, tá? Querer, né, Bruno? Com vontade mesmo, mostrar isso. Vontade, exatamente. Tem que ter vontade. Então, se você chega no mercado de trabalhos, independente de onde você estiver, você tem que ter vontade de fazer as coisas acontecerem. Senão, você não acontece. Não tem jeito. E, Eduardo, tem algum conselho aí pra galera que atuar numa grande empresa? Não só para atuar na DBVIX, mas eu acho que o beabá para você atuar em qualquer empresa, para você crescer na vida, é você aprender a lidar com o processo. Né? Eu acho que isso, você falou de coach no início, tudo que os coaches falam, que é uma verdade, é aprender a lidar com os processos. O que é o processo? Não é o processo que a empresa impõe na sua vida, mas é o processo que a vida exige para você crescer. E o processo passa pelo tempo. O tempo, né, para você lidar com esses processos, você precisa de autoconhecimento, de saber quais são suas limitações e também quais são os seus sonhos. Eu acho que na vida a gente tem que ter propósito. Muitas das pessoas hoje elas procuram algo sem propósito. Então, por isso que o trabalho às vezes perde sentido para a vida delas. Que elas, eu quero trabalhar. Mas qual é o propósito do seu trabalho? O que ele vai trazer para você, para sua vida, para sua família, para as pessoas que você querem bem? Pode ser até você mesmo. Sim. E aí eu crio até uma retórica pra galera que tá ouvindo. Se tá crescendo o mercado de coach, é porque tá precisando de gente que tenha essa mentalidade, a maturidade, né, emocional pra trabalhar. Não é da boca pra fora que tá crescendo o mercado de coach, é porque tá precisando. Exatamente. Então acho que a receita é essa. Resiliência e propósito. Se você tiver essas duas coisas bem, sabe, embasada na sua vida, você vai crescer em qualquer lugar. Seja numa empresa do tamanho da DBVIX, seja numa empresa do tamanho da Apple, sei lá, uma multinacional, não importa qual seja. Deixa tudo mesclar, né? A gente também está à procura. Estamos aí, né? Sempre à procura de, né, com os olhos atentos nos cursos para ver se a gente identifica algum potencial. Assim foi com a Josi, com a Malu,
né? Então, A Josi eu já falei, né? Não, sai fora. Josi, não vê esse episódio não, porque tem gente assim... A Josi tem ontem nesses comerciais, ela já olhou pra mim e olhei pra ela, Josi. É nossa cria. Nossa cria, mas uma aula, né? Nossa senhora, ficaria aqui muito tempo conversando com os dois, porque, né, uma aula pra gente também tá aqui e ver a DBVIX como uma grande empresa que agora também tá, né, parceira aí nossa do Instituto. Sim, isso aí. Vocês vão ouvir muito falar da DBVIX nos cursos do Instituto, né, que vai estar com a gente sempre presente, colaborando, fornecendo às vezes alguns dos materiais que vocês vão estar utilizando nas práticas, né, falando um pouquinho mais sobre a empresa presencialmente. Então é uma parceria que a gente tem muito orgulho. E aproveita, já clica aí embaixo aí no YouTube, quem tá pelo YouTube, para curtir, né? Compartilha esse episódio com seus colegas, que a gente esqueceu de falar lá no início, né? Estamos voltando agora para 2026, tem uma parada no projeto, a gente até esqueceu de cobrar de vocês, porque quem compartilha informação de qualidade cresce também. Então, essa é a ideia. E mais uma vez agradecer. Agradecer, isso aí. Lembrando a gente que agradece. Em breve teremos uma nova integrante do Instituto Mesclar. Melinda tá aqui. Tô aqui, sentadinha. Ela já mexeu aqui, pra lá e pra cá, já ouviu só esperando. Todas as dicas de Bruno e Eduardo. Então a gente já gravou uns 2 episódios, vamos deixar gravado pra vocês nos próximos dias aí, pra que depois tenha chegado a Melinda, então vamos concentrar só na Melinda, né? Depois vai ter um episódio só sobre família, maternidade. Legal. Esse ano a novidade é essa, a gente tá dando aquela aumentada no leque de assuntos aqui, porque a gente sabe que o dia a dia das pessoas, né, às vezes tem mais coisas pra gente poder compartilhar de conhecimento do que às vezes só a parte técnica, né? Exatamente. Mas, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Agradecemos vocês. Inclusive, sigam a gente também no Instagram, né? O @DBVIX, vocês vão ver o nosso dia a dia lá na empresa. Eu também tenho uma página de gestão, que eu falo todos os dias sobre gestão, sobre a minha rotina ali, o que eu faço, o que a gente faz como empresa, né? O @supergestora. Vocês podem seguir lá. E fala a sua. O meu @ é Cadu Freitas. Mas eu sou um homem comum. Mas com certeza dá pra aprender muito com o Cadu comum aí também, né, Cadu? Mas se vocês entrarem lá no da DBVIX, vocês vão ver todos nós, de fato. E tem também a Vets.congresso, que a Vets, esse ano ela passa a integrar o grupo DBVIX, né, a marca Vets. E esse ano não vamos ter congresso, né? Também é uma pegada, né, que a gente compactou junto com vocês, que é a da educação continuada, porém na área veterinária. E teremos no próximo ano, sim, o Congresso Vets. Não sei se em Vitória, né? Possivelmente vai ser fora do Espírito Santo, mas já sigam aí, @vets.congresso. Legal, muito bom. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais.